Thanos. Todo mundo conhece, né? Um dos vilões mais marcantes que existem. Mas o que dá medo nele não é só o tamanho ou a força. São as ideias. A gente sabe muito bem o que ele fez. A grande questão é, por quê? O que de verdade se passava na cabeça do Titã Louco? Bom, é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Eu sou inevitável. Quando Thanos fala isso, não é só para parecer durão, sabe? Não é uma frase de efeito de um vilão qualquer. Ele realmente acredita nisso. Ele se vê como uma força da natureza, tipo um tsunami, uma coisa que não dá para impedir. Na cabeça dele, ele não é o cara mau, ele é a solução, a única solução. E aqui que a nossa análise começa para valer. Vamos fazer de conta que somos médicos, só que médicos de ideias. A gente vai tentar fazer um diagnóstico para entender quais foram as doenças filosóficas, as ideias tortas que levaram o Thanos a fazer o que ele fez. Para a gente entender o que estava errado com o Thanos, primeiro a gente precisa entender o que ele não era. Pensa num trabalho de detetive. A gente precisa eliminar os suspeitos que não batem com a cena do crime para poder focar no culpado de verdade. E para essa nossa investigação, a gente tem uma ferramenta. Esse mapa aqui mostra 6 doenças da mente, digamos assim. Cada uma é um tipo de desequilíbrio entre 3 coisas importantes: ter uma grande ideia, se importar com as pessoas de verdade e ter vontade de agir. Vamos a esse mapa para diagnosticar o Thanos. E então, olha só. A gente já pode tirar 3 problemas da lista logo de cara. O Thanos não era do tipo que fica parado esperando as coisas acontecerem. Ele também não era aquele tipo de pessoa que ignora grandes planos e só acredita no que vê. E, com certeza, ele não era alguém sem um objetivo na vida. Na verdade, o problema dele era ter um objetivo, até demais. Pronto? Agora que a gente já limpou o terreno das pistas falsas, chegamos ao primeiro sintoma real. A primeira grande peça desse quebra-cabeça, que é a mente do Thanos. E aqui está o nosso primeiro diagnóstico. Todedita, a doença da perfeição. É o seguinte, o Thanos se apaixonou pela ideia de equilíbrio. Ele se apaixonou tanto por essa ideia abstrata que ela virou a coisa mais importante do mundo para ele. Mais importante do que as pessoas de carne e osso que acabaram virando só números numa conta. Agora, esse aqui é muito interessante, porque responde aquela pergunta que todo mundo faz. Ué, mas por que ele não usou as joias do infinito para criar mais comida, mais planetas, mais tudo? A resposta está na doença dele. Dobrar os recursos seria uma solução bagunçada, que valoriza as pessoas. Já aniquilar metade? Essa é uma solução limpa, matemática, que valoriza a teoria perfeita dele. E ele simplesmente era incapaz de escolher as pessoas no lugar da sua equação. Para a gente entender melhor, dá para pensar naquela história antiga do filho pródigo. O Thanos não é o filho que vai embora e gasta tudo, não. Ele é o outro irmão, o certinho, que sempre fez tudo certo e fica com raiva quando o pai dá uma festa pro irmão que errou. Ele olha para o universo, vê toda aquela bagunça e fica indignado, porque para ele a regra, a lei do equilíbrio, é muito mais importante que a vida em si. Ok, então a gente já entendeu a ideia doentia que estava na cabeça do Thanos. Mas como é que essa ideia virou uma ação tão radical, tão violenta? Vamos para a segunda parte do nosso diagnóstico. O segundo diagnóstico é a oretita aguda. Basicamente, a doença da impaciência. Depois de ver o próprio planeta dele, Titã, ser destruído, ele botou na cabeça que não dava para esperar. Ele tinha que forçar a solução dele no universo. E tinha que ser agora. Sabe aquela força de vontade imensa que ele tem? Pois é, não era uma virtude, era um sintoma da pressa violenta dele em impor sua ideia para o mundo. As escolhas mais difíceis exigem as vontades mais fortes. Essa frase dele é o slogan perfeito para a Horita Aguda. É a desculpa que ele conta para si mesmo. Ele transforma a impaciência e a violência dele em qualidades, como se fossem força e coragem. No fim das contas, o estalo de dedos do Thanos foi tipo uma coisa de Dom Quixote, que atacava moinhos de vento achando que eram gigantes. Ele forçou a fantasia dele em cima do mundo real, mas a realidade sempre ganha. O universo simplesmente não aceitou aquilo e trouxe todo mundo de volta. Não era o destino, era só uma teimosia cósmica que não tinha como durar. Então já temos a ideia obcecada e a vontade impaciente. Mas como é que o Thanos conseguiu justificar para si mesmo o preço absurdo do plano dele? Vamos chegar agora no centro da questão moral do nosso diagnóstico. A terceira doença é a atodetia. E olha, essa é a mais assustadora de todas. Porque aqui ele não está mais só cego para as pessoas. Agora, ele enxerga as pessoas e, mesmo assim, escolhe sacrificar.
É o momento em que a pessoa vira uma espécie de sacerdote da sua própria grande ideia e está disposta a colocar qualquer um no altar do sacrifício por ela. E essa frase, me desculpe, pequena, essa frase marca o momento exato em que a filosofia do Thanos cobrou o preço mais pessoal e mais terrível de todos. O sacrifício da Gamora é o sintoma máximo da autodatia. Naquele penhasco, ele não estava só ignorando bilhões de pessoas anônimas. Ele olhou para a única pessoa que ele amava de verdade, ele sentiu a dor da perda e, mesmo assim, ele a sacrificou pela grande ideia. Ali, a devoção dele ao plano virou uma coisa absoluta. Missão cumprida, o estalo aconteceu. Mas, e aí? O que acontece com uma pessoa como Thanos depois que ela finalmente vence? Vamos para o último capítulo da nossa análise. A condição final é a uretita crônica, a doença do vazio que vem depois da vitória. Pensa só, o que acontece com alguém que viveu a vida inteira obcecado por uma única missão quando essa missão finalmente acaba? A ação para e o que sobra é o silêncio, um vazio, uma tristeza sem fim. Aquela cena dele no jardim vendo o pôr do sol, aquilo não era paz, aquilo era uma prisão. É como um pintor que passou a vida toda trabalhando numa única obra-prima. No dia em que ele dá a última pincelada, a vida dele também acaba. Thanos terminou a sua obra-prima e, junto com ela, o propósito da vida dele foi embora. E aqui está, então, o diagnóstico completo. A jornada da mente do Thanos toda conectada. Começou com a Todetita, a ideia obcecada pela perfeição. Isso levou à Horetita aguda, a ação violenta e impaciente. Tudo foi justificado pela Todetia, a moral do sacrifício. E no fim, tudo que sobrou foi a Horetita crônica, o imenso vazio da vitória. E tudo isso deixa a gente com uma última pergunta para pensar. Agora que a gente conhece esse padrão, essa doença da perfeição, em que outros personagens a gente consegue ver esses mesmos sintomas? Podem ser vilões, ou, quem sabe, até mesmo alguns heróis. A resposta pode nos surpreender.